Olá pessoal, conforme havíamos falado, as aulas 5 e 6 da semana 3 estamos de novo dividindo em dois episódios, pelo fato de ser muito conceitual e para não ficar muito extensa. Nesse primeiro vídeo, nossos objetivos serão reconhecer a importância do investimento como um elemento da demanda, distinguir os conceitos de investimento planejado e realizado e como que compõem a demanda agregada, identificar a relação entre poupança e crescimento econômico e, por último, estabelecer como demanda agregada afeta o crescimento da economia. A demanda agregada. Na macroeconomia, a demanda agregada é tipificada por 4 elementos: o consumo, o investimento, os gastos do governo e a balança comercial, que nos fornece essa equação do PIB que vemos na tela. Então, vamos dissecar cada um deles. Os componentes da demanda. Já que vimos os fatores que expressam a função do PIB, vamos ver o significado de cada um deles. O C, o consumo, é a variável que corresponde às despesas das famílias, com a compra de bens, geladeira, um tênis, um imóvel, ou de serviço, um mecânico que você paga, as aulas de academia ou as consultas médicas. Representa nós todos, como quando vamos às compras. O segundo termo é o I, o investimento. Ele se refere às empresas, equivale às despesas com máquinas, equipamentos, os estoques de produtos realizados por elas. Não entram nesse cálculo o fator remuneração dos trabalhadores. O terceiro item é o componente G, que são os gastos do governo. Ele significa a despesa que o Estado, nas 3 esferas, federal, estadual, municipal, tem com a compra de bens e serviços, além dos gastos que eles têm com o pagamento dos seus servidores. E por último, a equação x menos m, em que x representa as exportações e m são as importações. Ele significa o saldo da nossa balança comercial, ou seja, qual é o resultado daquilo que negociamos com o exterior. O PIB brasileiro. Agora, rapidamente, vamos fazer uma comparação do PIB brasileiro em 2 momentos distintos da nossa economia. Na primeira tabela, nós temos o ano de 2004, em que o carro-chefe para alavancar o nosso PIB foi o consumo das famílias. Era o segundo ano do governo Lula e o estímulo ao consumo e facilidade do crédito, o consignado, principalmente, foram a tônica desse momento. Mais adiante nós vamos ver que isso trará um preço caro às famílias. E temos também a diferença significativa a nosso favor na balança comercial. Reparem, nós temos 18% de exportações contra 13% de importações. Isso também fará uma grande diferença lá na frente, na crise de 2008. Vocês se lembram da célebre frase da "isso é só uma marolinha"? Já em 2010, que foi o último ano do governo Lula, e existiu uma busca por mais 4 anos para o seu sucessor, começamos com o desenvolvimento de um programa de governo denominado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e a preparação do país para os 2 mega eventos esportivos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E vamos ver nesse momento um crescimento dos gastos do governo em obras de infraestrutura e um equilíbrio na nossa balança comercial. As identidades e as suas influências. Eu vou tentar explicar isso para vocês sem perder muito tempo com demonstrações e equações matemáticas. Isso está bem definido e bem explicado lá nas apostilas. Vou tentar usar uma linguagem bem simples. Para entendermos que produto equivale à renda e equivale à despesa, nós temos a contabilidade nacional, que tem por objetivo criar uma metodologia para mensurarmos a produção global. Ela pode ser vista como 3 aspectos que se equivalem. O produto é o valor das unidades monetárias dos bens e serviços finais produzidos no país, num intervalo de tempo. A renda é a remuneração dos fatores de produção. Lembra lá no slide anterior que nós excluímos o salário do investimento? Então, esses fatores são simbolizados por salários, que nós recebemos, aluguéis, que pagamos ou recebemos, os juros, que pagamos ou recebemos, e os lucros. E, por fim, a despesa, que é o destino da produção, ou seja, as fontes
que adquirem a produção. As famílias, empresas, o governo, ao irem ao mercado, são os responsáveis por essa identidade, a despesa. Mas e como essas identidades se comportam? É simples. As famílias recebem suas receitas, os salários, os aluguéis, os juros, e vão ao mercado realizar suas compras. Lembre-se, o que as famílias recebem é a renda. Isso significa o Y, é a renda bruta. O que chega em nossas mãos é a renda líquida, isto é, a renda bruta menos os impostos, que é a receita do governo. Esta renda que chega às nossas mãos ou irá para o consumo ou formará a poupança. Portanto, a identidade renda é igual consumo mais poupança. E as empresas? Bem, o I produz e vende seus produtos. Nesse momento, um fator que veremos mais tarde e terá grande influência são os juros. Por quê? Porque os juros influenciam o investimento através do custo de oportunidade. Já estudou matemática financeira isso? Se as taxas de juros estiverem altas, o empresário irá avaliar onde terá menos riscos, se é produzindo ou no mercado financeiro. E o comportamento do governo, que é o G? Bem, os governos arrecadam seus tributos, lembra lá que as famílias tinham um desconto na sua renda, que era o tributo? Então, essa arrecadação vai para o governo. Eles vão ter os impostos diretos, e isso vem na veia, cobrado direto no seu contra-cheque, que é o imposto de renda, e as contribuições parafiscais, que é FGTS, PIS, PASEP, e os tributos indiretos. Só você será tributado se comprar algo que você vai estar pagando, tipo ISS, IPI, ICMS. E ele vai usar a sua arrecadação para prover, para pagar os investimentos que terá em infraestrutura. Aqui cabe um adendo. Durante muito tempo, a sociedade e algumas escolas de pensamento econômico, como as clássicas e os neoliberais, julgavam que o governo e seus tributos como um enorme paquiderme, que só arrecada. Mas é nas crises, como é que estamos vivendo agora, é ele que segura as pontas. Agora, na pandemia, está tudo parado. E quem que está injetando recursos no mercado? É o governo, com os repasses ou com o auxílio emergencial. E os recursos para isso? Isso cai do céu? Não, gente. Isso tem o governo, ao longo de toda a sua história, ele vem formando a arrecadação. Então, vocês vão ver nas próximas aulas que ele tem lá no orçamento dele as condições de déficit e superávit. Mas isso é para as próximas aulas. Vamos continuar falando aqui do comportamento do nosso PIB. Por último, nós temos a balança comercial, que ela é simbolizada pela diferença entre os produtos nacionais exportados e os fabricados em outros países que nós legalmente importamos. O equilíbrio na economia. Para efeito de simplificação, nós iremos desprezar por um momento os mercados externos. Então, neste equilíbrio, nós temos que produto é igual a renda, que é igual à demanda agregada, sem o efeito da balança comercial. Nós temos ali que do lado esquerdo dessa igualdade, o que as famílias não consomem, que é a poupança mais os tributos, que é igual ao investimento mais os gastos do governo. Por isso, para um país, e assim como para nós nas nossas vidas, a poupança é fundamental. Por quê? Ela irá financiar nossos gastos, sejam pessoais ou os gastos governamentais e investimentos futuros. Se a oferta for maior do que a demanda, ou seja, parte do que foi produzido não foi consumido, então ele será utilizado para investimento planejado ou para aquisições do governo. Portanto, ele vai servir de acúmulo, é involuntário, tudo bem, mas acúmulo de estoques. Esse desequilíbrio vai significar um investimento em estoques não planejados. Assim, o investimento realizado é maior do que o planejado. E o inverso também pode ocorrer. E assim nós encerramos a aula 5. No próximo vídeo, na aula 6, nós vamos ver o modelo keynesiano simplificado, o MKS, e sua importância em nossos estudos de macroeconomia.
Reforçamos mais uma vez que o importante no estudo de vocês é vocês analisarem esse material como complementar ao material disponível na nossa plataforma, bem como realização das atividades. Um abraço. A teoria keynesiana nós veremos com mais detalhes na aula 6. Até lá, um abraço.